Pereira, vamos agora ao encontro bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, Dr. Domingos Azevedo. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Muito bom dia. Vou pedir para nos ajudar a refletir sobre esta questão. Primeiro ponto sobre o qual eu gostava de ouvir. Estou aqui a perguntar aos ouvintes também se faz sentido repensar a forma como são tributados os rendimentos sobre o trabalho e sobre o capital. É verdadeira esta ideia de que os rendimentos sobre o trabalho são mais taxados do que os rendimentos sobre o capital ou imobiliário? Ora bem, começando pelo princípio, eu penso que, na verdade, a carga fiscal sobre os portugueses já está tão esticada e o retorno que os portugueses recebem por efeito de suportarem essa carga fiscal perdeu a equidade, isto é, noutros países, não vou dizer que se pague menos impostos do que se paga em Portugal, mas o retorno do pagamento desses impostos que é feito para os cidadãos é numa dimensão muito mais acentuada do que aquilo que é em Portugal. E por isso, quando se fala em aumentar a carga fiscal, independentemente, por vezes, até de uma análise da sua justeza, temos que ter em conta que os cidadãos estão saturados de pagar impostos e tristes, naturalmente, porque não veem na sua vida o regresso, o retorno em melhor saúde pública, em melhor ensino, em melhor segurança, refluir para a vida deles. O grande problema, na minha opinião, o grande problema, enfim, que nós, eu não digo só nós, outras nações viverão eventualmente este mesmo problema, é que a distribuição do esforço fiscal que hoje é pedido em Portugal não é uma distribuição igualitária, é uma distribuição diferente, é uma distribuição, enfim, muito acentuada perante os rendimentos do trabalho e menos acentuada perante outro tipo de rendimentos. Eu não consigo entender, penso que qualquer cidadão não consegue entender porque é que não é pedido o mesmo esforço ao reequilíbrio das contas públicas a todas as classes que têm rendimentos, independentemente de serem de trabalho. É que é uma coisa muito simples. É que o trabalho, como eu costumo dizer, é fácil, é barato e dá muitos milhões. E incentivar mecanismos de cobrança, por exemplo, perante a riqueza, por exemplo, perante o consumo sumptuário, não é tão fácil, exige uma estrutura por vezes demasiado pesada e quando nós no final chegamos a fazer as contas aquilo também não dá assim tanto significado conforme pode parecer. Esta proposta do Dr. Miguel Cadilhe, temos que reconhecer que tem, pelo menos, um esforço de tentar fazer, da maneira como eu leio, um esforço de tentar fazer uma redistribuição diferente. Agora, ele também não nos explica a forma como vai obter isso. Não nos diz, na tributação da riqueza, como é que a vai fazer. Quem tem uma joia em casa que valha milhões e milhões de euros, como é que vai tributar? É uma parte do seu património, como é que vai tributar essa joia? E depois eu tenho sempre um bocado de medo deste tipo de tributação. É que normalmente, quando não se define à partida quais são os seus contornos, quem acaba por pagar acabam por ser sempre os mesmos, os mais pequenos. E por isso também havia necessidade de clarificar um pouco melhor isto. Mas a mim não me violentava absolutamente nada. Por exemplo, com regras totalmente bem definidas e com regras de preocupação de justiça equitativa na tributação e também com a criação de um sistema progressivo que, por exemplo, se recuperasse o imposto sobre as sucessões e doações de uma forma mais simplificada, de uma forma mais, não diria até que não fosse tão agressivo, mas eu também, como cidadão, que todos os dias trabalha para pagar um balúrdio no final do ano de impostos ao Estado, terei também, naturalmente, que reequacionar se aqueles que do dia para a noite ficam ricos, com fortunas extraordinárias e não têm que pagar nada ao Estado, eu também, naturalmente, pergunto-me, uso as mesmas autoestradas que eu uso, os seus filhos aqueles que estão das mesmas escolas, dos estabelecimentos de ensino que os outros, e enfim, como é que eu hei de dizer, não me violenta, na minha concepção de justiça fiscal, não me violenta que haja este esforço, que haja a tributação mais acentuada, uma tributação sobre a riqueza. O que ela tem que ser é muito bem definida, muito bem clarificada e deixa uma ideia, porque não recuperar o imposto sucessório numa nova vertente, com uma nova concepção e a funcionar não com aquela máquina pesadona que nós tínhamos
de concepção do funcionamento do imposto, mas hoje, com recurso às tecnologias, penso que isto é possível. É possível que esta norma possa ter algum concurso para uma maior justiça fiscal e uma repartição mais igualitária dos esforços que temos que fazer para a recuperação da economia nacional. Agradeço o contributo do bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, Domingos Azevedo, para este Fórum TSF. Uma análise a esta proposta de Miguel Cadilho, também esta proposta concreta para ajudar a reequilibrar as contas do Estado, dando também mais justiça social a esta repartição de sacrifícios. Sérgio